Ei, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente vai falar com a secretária executiva da pasta de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Marina Bragante. Muito bom dia, Marina. Oi, bom dia, Rose, bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes em Campinas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Muito obrigada por falar conosco. Bom, a gente vai para um assunto bem específico, porque eu acho que a gente tem que correr atrás disso antes que seja tarde, que é a Bolsa do Povo Trabalho, né? A Bolsa de Trabalho que o Estado de São Paulo está pagando para paulistas. Marina, explica o que é essa Bolsa e parece que aqui na região de Campinas o pessoal não está correndo muito atrás. Como é que é? Explico sim, Rose. Como a gente acompanhou nos últimos 2 anos e pouco, o governador João Dória ficou muito empenhado em poder garantir a vacina e garantir a nossa vida, mas também acompanhando os efeitos da economia, da pandemia na economia. E uma das formas que o governo do estado de São Paulo tem olhado para a população mais vulnerabilizada é justamente o Bolsa do Povo. É uma bolsa de R$ 540 por mês durante 5 meses. É também uma oportunidade de qualificação. Cada bolsista faz um curso de 80 horas em parceria com a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e tem 6 opções de curso para escolher uma. E também trabalha por 4 horas aonde a prefeitura determinar, que pode ser uma ocupação de recepcionista, de zeladoria da cidade, de pintora, enfim. Cada prefeitura determina o trabalho que as bolsistas fazem. Uhum. E a gente está com as inscrições abertas até hoje, dia 7 de fevereiro, e a região de Campinas ainda precisa se inscrever mais. Então, é por isso que a gente faz questão de começar a semana falando para vocês e passando aqui as informações do programa. Agora, secretária, a baixa adesão aqui na região de Campinas é por conta de não ter demanda ou porque você tem muita burocracia? E eu estou vendo aqui que os critérios para poder se inscrever, a pessoa tem que ser maior de 18 anos e ter uma renda familiar de 606 por pessoa, né? É um programa burocrático ou não, secretário? Não, a inscrição é super simples. O vice-governador Rodrigo Garcia, inclusive, unificou os programas de transferência de renda no mesmo site. Você clica, que é www.bolsadopovo.sp.gov.br, clica no ícone Bolsa Trabalho e preenche o formulário virtualmente. É super simples. Acho que tem a ver com o processo de divulgação e por isso que a gente pediu para começar a semana divulgando nos territórios onde a adesão é menor do que a gente esperava. E acho que é isso, assim, o programa também ampliou muito, né? Ano passado a gente teve 30 mil bolsistas, esse ano a gente foi para 150 mil. 150 mil porque o programa faz diferença, nas prefeituras que investem no programa, muitas pessoas que são bolsistas saem empregadas já e tem um retorno para o município. Mas também porque a gente sabe que o impacto que a pandemia trouxe na economia vai demorar para a gente conseguir sair dela, apesar do nosso estado já estar crescendo, ter um PIB positivo, mas ainda é muito investimento do estado. Então a gente ampliou, quintuplicou, né? Ficou 5 vezes maior o programa. Quem consegue Quem consegue a bolsa tem que trabalhar e trabalha onde? São 4 horas por dia? Isso, são 4 horas por dia durante os 5 dias da semana, e daí quem determina onde cada bolsista vai trabalhar é a prefeitura. Então tem prefeitura que põe as pessoas para trabalhar no CRAS, tem prefeitura que põe as pessoas para trabalhar cuidando das praças do município, tem prefeitura que põe para ser telefonista, recepcionista. Cada prefeitura determina aonde cada bolsista vai trabalhar. Tá. Outra coisa, na eventualidade, por exemplo, tem uma explosão agora de procura pela Bolsa. Qual o critério de seleção, secretária? Foi uma orientação do governador João Dória que a gente priorizasse a população que foi mais prejudicada pela pandemia. Então a gente está priorizando as mulheres. Aí aqui, a cada 3 desempregados, 2 são mulheres. Então, de fato, a gente tem muita mulher que precisa
de bolsa e precisa do processo de qualificação para poder voltar para o mercado de trabalho. Mulheres, a população preta, parda e indígena, que também é mais vulnerabilizada no nosso país, os jovens e as pessoas com deficiência. E, assim, essa procura é mesmo mais por parte de mulher? Sim, no ano passado, a gente teve 90% das bolsistas eram mulheres. Foi um sucesso o programa na perspectiva de foco do público mais vulnerabilizado mesmo. Bom, eu juro, conheço uma moça que vai em casa, assim, toda semana, pedir dinheiro para gás e tudo mais, tem 2 filhos, ela é casada. Vou ver se eu localizo e vou ajudar a inscrever. Espero que ela pegue, né? É isso. É por isso que a gente faz questão de fazer entrevista, porque quanto mais as pessoas conhecem as ações do governo, mais a gente pode garantir que ela chegue na população que é foco da política, essa, por exemplo, a população mais vulnerabilizada. Agora, secretária, com a Covid e o desemprego, houve um empobrecimento muito grande em relação à população, né? A senhora acha que essa ampliação da pobreza no estado de São Paulo, ela representa um pouco de toda a pobreza no Brasil, ou o estado de São Paulo ainda tem meios mais eficazes para poder socorrer essa população mais vulnerável? Olha, a gente é o estado mais rico, é o estado que tem ofertado, o número de empregos que a gente criou no ano passado, no estado de São Paulo, é aproximadamente 30% das vagas de emprego que foram criadas no país inteiro. E a gente é um estado dentre 27. Então, de fato, o nosso estado é um estado que deve dar orgulho a todos nós que moramos e trabalhamos aqui. Mas a gente ainda tem muito a ofertar. A população que já era mais vulnerabilizada, a desigualdade cresceu muito e é por isso que o estado de São Paulo mobilizou grande parte do seu orçamento para atender como transferência de renda essa população. Tem uma coisa que é ter dinheiro na mão, né? O governador sempre fala vacina no braço e comida na mesa, e a gente, além de ter para o Fundo Social que distribui cesta básica, a gente está também criando oportunidades de emprego, mas garantindo que as pessoas tenham um recurso para viver durante este processo de conseguir voltar para o mercado de trabalho. Secretária, bom, a pessoa vai lá, se inscreve, quando ela vai saber se ela foi admitida, quando ela começa a receber o primeiro endereço, salário? né, de onde ela se inscreve. Eu acho que todo mundo quer saber. Tá bom. As inscrições estão abertas, então, até hoje, no site do Bolsa do Povo. Vou falar o nome do site, se tiver uma caneta, pega para anotar. É www.bolsadopovo.sp.gov.br. Nesse site tem um ícone escrito Bolsa Trabalho, clica lá e faz a sua inscrição. Aí o Estado de São Paulo vai processar todas as inscrições que foram feitas e selecionar a população mais vulnerabilizada por município, e comunica no Diário Oficial no dia 15 de fevereiro, e aí cada prefeitura fica responsável por fazer a convocação das bolsistas para orientar aonde ela vai trabalhar e como vai funcionar esse programa, e no dia 3 de março as pessoas começam a trabalhar. Agora, secretária, nós estamos entrevistando a secretária Marina Bragante, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Esse valor de R$ 540 é meio salário mínimo. Como que vocês chegaram a esse valor? Ele não é baixo, secretária, para 4 horas de trabalho? Olha, é claro que o governo gostaria de pagar muito mais, mas a gente tem que fazer uma ginástica com o orçamento. A Bolsa Trabalho era, até o ano retrasado, de R$ 300. A gente fez uma ampliação de 63% no valor da Bolsa. E lembrando que essa bolsa não é um salário, ela é uma bolsa auxílio para que a pessoa possa se reorganizar e voltar ao mercado de trabalho. Então, eu não acho que ele é baixo. Se a gente olhar todos os programas de transferência de renda que são ofertados no nosso país, certamente esse é um dos maiores valores ofertados. Então, não é baixo. É claro que a gente gostaria de dar mais, mas tem uma
tem um orçamento do Estado que atende diversas políticas públicas, né? Tem uma parte do recurso que vai para a educação, uma parte que vai para a saúde, uma parte que vai para construir, reformar as vicinais, enfim, o Estado de São Paulo tem muitos investimentos, esse é um deles, e é a garantia de que durante 5 meses a população tem um recurso de R$ 540 e pode se reorganizar para voltar para o mercado de trabalho. Paga o aluguel, assim, olha, pelo menos no caso dessa moça que eu falei para vocês, que vai lá em casa, o aluguel 550 já pagaria o aluguel dela. Gente, essas pessoas, secretária, elas ficam desesperadas quando tá para vencer o aluguel. Assim, eu vejo a cara dela, do marido, até os filhos, um pequenininho que tem. Todo mundo fica com cara de desesperado, é uma coisa louca. Nossa, eu quero encontrá-la sim para inscrevê-la hoje. Bom, a desigualdade social é brutal e é muito perversa, né? O governo do estado está se organizando em diversas políticas para poder auxiliar a população mais vulnerabilizada. Inclusive, se você participa do Bolsa do Povo, você pode ser beneficiária do Bolsa Trabalho, do Vale Gás. Tem outros programas de transferência de renda que a população de São Paulo pode receber ao mesmo tempo. A gente não bloqueia se você recebe mais de um, justamente por entender que são muitas dificuldades e que o governo pode auxiliar de diferentes formas. Bom, secretária, eu espero que essa entrevista atinja o maior número de pessoas possível e que essas pessoas, ainda que não seja o caso delas de pedir a bolsa, elas vejam, tragam a memória delas, essas pessoas, como trouxe a minha, essa moça que passa lá em casa para pedir dinheiro. Muito obrigada pela entrevista e torcendo aqui para chegar bastante gente de Campinas aí, porque Campinas, embora seja uma cidade rica, a desigualdade aqui dói, faz a gente chorar. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Para nós do governo do estado, esse é um grande desafio, conseguir se comunicar com toda a população e contar o que a gente está fazendo. Então, cada oportunidade de poder participar dos programas de rádio, contar das políticas públicas que o estado está ofertando, para a gente é muito importante. Muito obrigada. Boa semana para nós. Para todos nós. Bom, gente, eu ia falar